Olá a todos, meu nome é Elisandra Morra, sou pesquisadora de pós-doutorado e atualmente também professora substituta no Departamento de Nanotecnologia do Instituto de Macromoléculas Professora Luísa Mano. E é um grande prazer para mim apresentar esse tema hoje, sistemas nanoestruturados para carregamento e potencialização de bioativos, que é um assunto que despertou meu interesse pela nanotecnologia e é um assunto com o qual eu trabalhei durante boa parte da minha iniciação científica, meu mestrado, e estou retomando aí também um pouquinho agora na minha pesquisa de pós-doutorado. Então, a primeira observação bastante válida é a questão da nomenclatura, né, do que são considerados os bioativos. Existe uma grande confusão, uma série de conceitos expostos de formas diferentes na literatura, e um deles é talvez um dos mais repetidos e mais conhecidos, é o primeiro que eu coloquei para vocês, definindo bioativos como compostos naturais ou sintéticos com capacidade de interagir com um ou mais componentes nos tecidos vivos e exercendo uma ampla gama de efeitos. Isso traz uma definição bem abrangente, né? Abarca não só alimentos, mas qualquer ativo de origem bio, de origem orgânica, de origem biológica, e ainda que eles sejam sintetizados, ainda que eles não sejam encontrados de forma natural, né? Mas ainda que a gente mimetize o que a gente vê na natureza. E a definição da Anvisa, a última definição da Anvisa para bioativos, o que vigora aqui no Brasil, né, seria nutriente ou não nutriente, então não necessariamente algo funcional para o organismo, né, essencial como uma proteína, um carboidrato, mas que seja consumido normalmente como componente de um alimento que possui ação metabólica ou fisiológica específica no organismo humano. Desta forma, a gente pode elencar aí, né, como os principais bioativos que estão em alimentos corriqueiros no nosso dia a dia, estão bastante presentes na nossa dieta, os polifenóis, fitosteróis, terpenoides, polissacarídeos, carotenoides, tocoferóis, glucosinolatos, triterpenos, enfim, uma gama de substâncias, né, que são encontradas em frutas, legumes, verduras, cereais, os próprios óleos essenciais, né, que são extraídos desses vegetais e de alimentos funcionais, que são importantes para a gente. E aí, sobre fonte de um bioativo, eles também podem ser classificados, né, de forma diferente, porque eles podem ser tanto de fonte vegetal como animal, até mesmo de fungos, serem provenientes de fungos e bactérias. E para que servem, afinal, esses bioativos? Né? Se eles são de tanto interesse, se nós vamos encapsulá-los, para quê? Por que eles são importantes? Então, aí nessa mandala, vocês podem ver, né, uma série de alimentos e os bioativos correspondentes a eles e os campos gerais em que estão aplicados. E esses campos vão desde a indústria química, alimentícia, farmacêutica, e aí elas se misturam, né? O nutracêutico, que é aquele componente nutricional com um valor farmacêutico, indústria cosmética, na área de remediação ambiental também os bioativos são úteis, na área de embalagens ativas inteligentes, na hora de compor biomateriais funcionalizados, esses bioativos também podem ser usados na área de energia, para composição de combustíveis alternativos e em reações, né, primárias e secundárias na obtenção desses combustíveis. Então, por isso, vem crescendo as pesquisas, por isso é muito relevante esse tema do encapsulamento, né, do carreamento desses bioativos, já que eles têm uma vasta aplicação. Tudo seria lindo, seria ótimo se fosse fácil, né? Aproveitar, a gente se beneficiar desses bioativos, mas existe um gargalo bem estreito. Então, como eu ilustrei aí na figura para vocês, né? Para que a gente chegue aí nesse processo final, para que a gente chegue numa aplicação e para que a gente tenha a eficácia, para que a gente chegue na atividade esperada,
a gente passa pelas etapas de síntese ou extração desse bioativo, que pode acontecer das mais diversas maneiras, processos mais simples, como prensagem, utilização de solventes, ou processos mais complexos, que vão desde a microfluídica, fluido supercrítico e outras tecnologias avançadas. Vamos para a caracterização, para a gente realmente comprovar que a gente obteve aquele bioativo, quantificar, entender o que mais está presente ali com ele, se ele precisa ser purificado, se não precisa ser purificado, se tem algum nível de contaminação, e até que ponto esse bioativo vai resistir à luz, calor, etc., para a gente poder, afinal, aplicar e obter, né, a atividade ali específica daquele bioativo. Então, no que a gente esbarra? Principalmente na suscetibilidade à degradação, tanto por oxigênio, luz, quanto por calor, a solubilidade em água. Para a gente conseguir aproveitar esses bioativos, a maioria dos bioativos, a gente precisa de uma certa solubilidade em água deles, sendo que muitos deles, eu poderia dizer até a maioria, são lipossolúveis e não hidrossolúveis. Então, a gente precisa modular essa característica. E até mesmo a volatilidade. Quando a gente fala principalmente de óleos, óleos essenciais, extratos, a questão da volatilidade tem uma implicação bem grande. Quando a gente está falando de uma aplicação no organismo, a gente precisa lembrar de um conceito, de uma palavrinha, que é biodisponibilidade. Então, o que é essa biodisponibilidade, né? É como aquele ativo, seja ele um fármaco, um bioativo, enfim, aquela substância ali que você está aplicando, ela vai entrar, vão acontecer coisas com ela e ela vai sair do seu corpo. Então, quando a gente fala de usar um bioativo, a gente precisa pensar na biodisponibilidade dele. Então, sobre a via de administração, como que vai ser a entrega, né, desse ativo no corpo? Se você tem uma via endovenosa, você consegue alcançar ali a circulação, né? Consegue alcançar os órgãos, os tecidos, as células de forma direta. Mas se você faz uma outra via de administração, você já tem mais barreiras a serem atravessadas. E dependendo da estrutura química desse seu bioativo, você vai ter que fazer um estudo bem aprofundado, porque essas barreiras podem significar o dano desse bioativo, a alteração desse bioativo. Então, dependendo da estrutura química dele, ele vai ser absorvido de formas diferentes, ele vai ser ou não metabolizado, ele vai ser ou não distribuído, ele vai ser ou não detectado pelo nosso sistema imunológico, e aí pode ser que ele seja englobado e depletado. Então, tudo isso tem que ser ponderado e modulado quando você quer criar um sistema efetivo. E ainda, a gente não pode colocar tudo isso dentro de uma caixinha, como se a bio-nanotecnologia, né, fosse uma ciência exata. Não. Existem fatores individuais que são bastante importantes. A genética, a faixa etária, a saúde gastrointestinal do paciente. Então, tudo isso vai alterar a biodisponibilidade daquele bioativo no organismo. Então, a gente nunca pode assegurar 100% do funcionamento dele para as pessoas, né? Para a sociedade, para a população de uma forma geral. Então, sempre vão ter variações que vão precisar ser contornadas. E uma vez que a gente consiga driblar, né, e trabalhar todas essas questões, aí sim, a gente pode estar falando numa bioatividade. E essa bioatividade, a gente vai observar como, né? Aí não falo não só no organismo, mas o que a gente tem como um potencial aí dos bioativos, a função deles, a aplicabilidade, atividade corante, catalítica, antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, tanto bacteriana, quanto fúngica, quanto viral, antitumoral.
anti-amiloide, glicolítica, controle hormonal, controle de colesterol, ajudam também na formação de ossos, na formação de vasos sanguíneos. Então, são as mais diversas funções, né, que esses bioativos podem assumir, uma vez que eles estejam biodisponíveis e estejam funcionais ali no organismo. E aí que entra a nanotecnologia, né? Para a gente justamente conseguir essa biodisponibilidade que a gente deseja. Então, a gente vai usar a nanotecnologia com as suas mais diversas roupas, porque a gente vai ter apresentações diferentes de veículos para carregar esses bioativos. A gente encontra, né, na literatura, então aí as ilustrações também, né, mostrando para vocês entenderem um pouquinho de forma lúdica como seriam essas partículas. Nanopartículas, nanocompósitos, que a gente já está falando de uma matriz com nanopartículas dispersas nele, ou até mesmo o próprio bioativo também estando disperso, não necessariamente englobado na partícula. Nanoemulsões, nanocápsulas, nanosferas, nanofilmes, nanotubos, dendrímeros, micelas. Então, existem diversas e diversas formas da gente compor um nanomaterial, né, um bionanomaterial que possa carregar um bioativo para a gente. O que vai ser crucial? Que ele seja biocompatível e, na maioria das aplicações também, que ele seja biodegradável. Exceto nas aplicações em que a gente quer fazer uma prótese ou um, algum implante, né, algum componente que precise necessariamente ser removido ou precise estar fixo dentro do organismo, mas em quase todas as outras aplicações a gente fala dele ser biodegradável também. Porque não só, né, por uma destinação final lá, na última ponta, pelo viés ambiental, mas pela questão fisiológica mesmo. Se a gente está falando de aplicação dentro do organismo, em vez de se pensar em um outro trabalho, né, para o nosso corpo estar tá ali metabolizando, processando, eliminando aquilo, quando a gente está falando de algo biodegradável, se você tem a biodegradação, já é bastante facilitado esse processo e torna aquilo ali o potencial de toxicidade é bem menor. Dentre os nanosistemas de carregamento de fármacos, né, em geral, e de bioativos também, eu destaquei aí alguns que têm relevância, né, na nanotecnologia e que são aí na literatura nos últimos anos, digamos que os mais mencionados, os que despertam mais atenção, maior interesse. São os nanohidrogéis, as nanopartículas lipídicas sólidas, os carreadores lipídicos nanoestruturados, que misturam aí, né, sólido e líquido, fase sólida e líquida, os coacervados, são emaranhados, né, de proteínas, as nanoemulsões, com destaque para a nanoemulsão óleo em água, que é o que em geral acontece com o nosso bioativo. A gente tem um bioativo oleoso, né, lipossolúvel, e a gente precisa torná-lo hidrossolúvel. Então, por isso que a óleo em água é a mais comum, a mais visada, e também os nanolipossomas. Quando a gente fala na possibilidade de internalizar, né, ou acoplar ali de uma outra forma, de forma externa também, um ativo num sistema nanoestruturado, um sistema, seja ele nanoparticulado ou nanoestruturado de outra forma, a gente está visando o quê? Melhorias, tanto na absorção quanto na estabilidade físico-química mesmo desse material, né? Como eu falei, proteção à luz, a calor, a oxigênio. A gente também pode obter um direcionamento específico para os alvos dentro do nosso organismo. A gente também pode estar falando de um controle da eliminação e da metabolização dele, dependendo do que a gente vai estar, né, colocando em volta, de como a gente vai estar protegendo. E aí, essa liberação controlada que a gente chama, né, a gente
tem esse termo na literatura, a gente fala em liberação controlada. O que é uma liberação controlada? Ela pode se dar de forma retardada, que é simplesmente, como vocês podem ver aí, né, na linhazinha azul, a representação muito similar à liberação convencional, em que você tem um pico sérico, né, um pico do nível ali plasmático, mas você retarda. Retarda quando acontece esse pico acontece depois. A gente pode obter uma liberação sustentada, que é essa linha em rosinha, que você alcança um patamar, você tem uma constância. E por que isso é muito interessante? Porque a gente tem, quando a gente fala de fármacos, de ativos em geral, né, no nosso organismo, um nível que é considerado subterapêutico, ou seja, tem pouca efetividade ou nenhuma efetividade, um nível efetivo, que é o quanto ali daquele material a gente precisa para obter a atividade desejada, e um nível que passando dali se torna tóxico. E aí a gente perde a segurança, a gente passa da eficácia e perde a segurança da aplicação daquilo ali dentro do nosso organismo. Então, quando a gente tem esse controle da liberação, a gente consegue a manutenção desse nível efetivo. A gente fica dentro dessa faixa em que a gente nem está correndo perigo, nem está sem o efeito daquilo ali que a gente quer. Então, existem outras formas de liberação controlada. A liberação repetida, que aí você observa várias doses, né? São exemplo daqueles comprimidos, multicamada, que aí cada camada vai degradando de uma vez, e aí você tem como se você estivesse dosando o paciente várias vezes, administrando várias vezes. Mas na verdade não, aquilo ali já está no organismo e é o próprio arcabouço que vai se encarregar de entregar aos pouquinhos ou a liberação, né, prolongada, que a gente chama, que é essa linha aí vermelhinha que vocês podem observar, que você consegue aos pouquinhos diminuir aí esse nível do medicamento, do bioativo, nutracêutico, enfim, dentro do seu organismo. E aí, assim, as formulações, o que a indústria farmacêutica vai fazer, né, o que as empresas, o que a gente dentro do laboratório vai fazer para obter isso? O que a gente tem aí de excipiente, né? O que a gente está falando no macro? A gente pode estar falando de géis, de matrizes poliméricas na forma de pastas, pomadas. A gente pode estar falando de injeções de depósito, de implantes, em que a gente já tem estruturas mesmo, né? Materiais plásticos e aí coisas que vão ser inseridas. A gente pode estar falando de adesivos, de liberação transdérmica, ou a gente pode estar falando de uma administração oral mais parecida com o convencional, que você tem um comprimido, uma cápsula, uma grade, enfim, mas que ali dentro dele você vai ter micro e nanopartículas. E ainda, uma das formas da gente modular essa entrega vai ser também pelo pH, dependendo do material que está envolvido, né, desses recipientes todos ali que vão junto com o ativo que a gente quer, a gente pode condicionar aquilo ali e vai ser liberado no pH mais ácido ou mais básico. E é isso não só para a gente estar falando de organismo, tá? A nível de organismo, mas até mesmo quando eu encapsulo para uma aplicação de embalagem. Eu posso determinar se numa embalagem ativa aquilo ali vai ter maior ou menor penetração, se vai chegar ou se não vai chegar num alimento, dependendo do pH. Uma mudança de cor numa embalagem inteligente também pode estar associada a esse fator. E uma das formas, né, de controlar essa liberação, de direcionar essa liberação de um ativo, que é muito importante também, é através do calor. O calor é um fator que determina como que a degradação vai ocorrer, né? Quando você tem uma matriz polimérica, mas até para matrizes, para materiais, né, que não são matrizes poliméricas, quando a gente fala de partículas metálicas, magnéticas, por exemplo, a gente usa o calor, a gente lança mão do efeito que a gente chama de hipertermia, que é pegar e localizar ali através do calor, através de um campo magnético,
a gente induzir o efeito ali daquela partícula. Então, isso é usado muito no tratamento de câncer, por exemplo. Como evolui, né? Lisandra, isso daí é só no laboratório, isso daí já está na vida real, né? Na vida cotidiana. Já chegamos nesse ponto? Não chegamos nesse ponto? Então, é importante compreender, entender aí. Então, eu coloquei aí para vocês observarem, desde 1950, quando a gente fala, né, das formas de encapsulação mais convencionais ali, mais tradicionais, que sistemas só baseados em controle de dissolução do recipiente, até a gente chegar no que tem hoje. E qual é a perspectiva, né, para 2030? A gente passou por um longo caminho aí de vários e vários produtos no mercado, que depois vocês podem olhar essa linha do tempo com mais calma, ver quais são eles, quais empresas estão ligadas, etc. Mas a pretensão é que a gente chegue aí na próxima década com soluções cada vez mais personalizadas, cada vez mais seguras e cada vez mais eficazes. Tanto para tratamentos de longa data, quanto para prevenção, tanto para entrega de substâncias que ajudam no diagnóstico. Então, tudo isso vai ficando cada vez mais complexo, mais sofisticado e trazendo mais vantagens para a gente, né? Agregando aí tecnologias que são muito úteis no nosso dia a dia. Então, eu fiz um destaque aí, um zoom dessa evolução, né, desse histórico, para o cronograma do desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19. Foram baseadas em RNA mensageiro. Foi um marco, né, na nossa história, esse momento que a gente viveu de pandemia, socioeconomicamente, e houve um dano pessoal também muito grande. Foi um momento muito triste que nós vivemos e superamos, e a nanotecnologia teve um papel importantíssimo. O desenvolvimento das vacinas para Covid foram baseados em bionanotecnologia. Então, isso daí é muito legal, muito bacana, né? De destacar, ressaltar aí a importância, a relevância desse tema. E um destaque aí mais específico, né, para os nanocarreadores poliméricos, para a gente entender que nem sempre, quando a gente fala de encapsular, né, um termo mais geral, assim, que é colocado, a gente está falando de colocar dentro de uma cápsula. Então, nessa representação aí, vocês podem ver nas bolinhas, na primeira, a gente está falando de um ativo internalizado numa cápsula, mas ele também pode estar aderido na superfície dela. Ou ainda, esse carreador pode se apresentar na forma de uma esfera, que não seja oca, né? Digamos assim. E nessa esfera, o ativo pode estar dentro ou fora. E mais ainda, a gente tem já tecnologias hoje para falar também de recobrimentos. Então, uma vez sintetizada a sua partícula ali, esfera ou cápsula, a gente ainda pode pensar num recobrimento para ela e mais ainda em associar ligante, que aí, né, tá representado aí com esses risquinhos, com esses pauzinhos, e esses ligantes vão funcionar como um direcionamento para o meu alvo específico, quando eu estou falando de colocação no organismo, né? Ou ainda vão servir como proteção. Um exemplo é a pegilação, um termo muito comum na área de nanotecnologia, né? Quando a gente fala de nanocarreamento, a pegilação, que é pegilar, colocar cadeias de PEG, né? Associar cadeias de PEG, polietileno-glicol, à sua partícula para evitar a opsonização dela, para evitar que o nosso sistema imunológico encare aquela partícula ali como uma coisa indesejável, como um patógeno, e para que ela não seja eliminada, para que ela alcance o alvo lá específico. E outros ligantes, né, podem ser dos mais diversos, proteínas específicas ali que vão se associar naquele esquema chave-fechadura, a gente colocando a proteína
específica ali, ela vai se ligar ao alvo específico, órgão, tecido, célula, enfim. Então, isso é bastante interessante, bastante utilizado. Quando a gente está falando de sistemas fora do organismo também, né? Quando a gente coloca coisinhas, pendura coisinhas nas nossas partículas, seja de forma química ou física, né? Ali, adsorção ou ligação química, a gente também pode estar falando de compatibilização em termos de material, né? A gente pode estar falando de compatibilizar uma partícula a uma determinada matriz, uma vez que ela não aderisse da forma que a gente desejasse, num nanocompósito ali, para obter uma melhor dispersão e distribuição dela, também pode ser falado nesse sentido. E aí, essas modulações que a gente vai fazendo, em como a gente compõe, como a gente sintetiza a partícula, a gente vai sempre ponderando ali no balanço da segurança do que eu estou colocando, né? Ter muito cuidado. Às vezes você coloca um outro elemento ali para aumentar a segurança do seu sistema e desde que ele seja sempre, né, biocompatível, preferencialmente biodegradável e aumentando ali a eficácia, tudo no sentido de aumentar a eficácia do sistema. Então a gente quer aumentar a eficácia sem perder a segurança, ou se possível até aumentando a segurança do sistema. E como, né? Como que essa arte toda vai ser feita aí? Então, a gente tem diversas, inúmeras. Estão aí ilustrados na chave, no diagrama, alguns dos métodos, né? Tanto os top-down quanto os bottom-up, né? De síntese de partículas e sistemas nanoestruturados em geral, e sistemas microestruturados também são obtidos aí por essas técnicas que eu vou mencionar agora. E eu destaco, né, as técnicas de emulsificação e evaporação do solvente, emulsificação e secagem posterior, coacervação, eletrofiação, polimerização e emulsão e coalescência. São aí o que a gente mais encontra, né, na, na literatura das técnicas em solução, né, emulsificação e secagem. A gente encontra muito também técnica de dissolução e aspersão, né, que é o spray dryer. E o que a gente vai fazer para obter a partícula vai depender do tamanho da partícula que a gente quer, das características que a gente quer nessa partícula, né? E de qual material que compõe essa partícula, de qual material também que eu vou internalizar ou adicionar do lado de fora dela. E aí, dependendo de todos esses critérios, vai a escolha do método que eu vou utilizar. Sem esquecer, é claro, né? Da questão logística, estrutural. Custo, energia, qual é o aparato que você tem ali disponível naquele momento. Então, isso também vai ser muito relevante. Uma vez obtido o carreador, a gente precisa avaliar, entender questões importantes como o tamanho, não só o tamanho, né? A gente vai estar falando ali também não de uma partícula, mas de um tamanho médio, da distribuição de um tamanho, se está homogêneo, se está heterogêneo aquele sistema. A carga superficial. A carga, ela é muito importante, é um fator decisivo em como aquela partícula ali vai interagir com o meio. Se ela vai ser mais estável ou se vai ser menos estável também, se ela vai juntar com outras partículas do mesmo tipo, se ela vai repelir partículas parecidas com ela ou diferentes dela, enfim. A morfologia, a superfície da partícula também tem tudo a ver com internalização, né, por células, tecidos e órgãos. Entender a microestrutura, quando a gente está falando de microestrutura de polímero, por exemplo, é muito importante pensar em cristalinidade. E aí a gente vai estar falando já de como aquela matriz ali vai estar liberando o material que está dentro dela, uma vez que a gente entende a cristalinidade do material. Resistência térmica, fator importantíssimo para aplicações não só em embalagens, mas em medicamentos também, na parte cosmética, farmacêutica, parte de tintas, corantes, em tudo. O perfil e a cinética da liberação. Então, a gente pode fazer isso in vitro, né?
em vivo também, antes de testar num paciente. A solubilidade em água, como eu falei, isso é gargalo, isso é fator-chave para a aplicação de muitos bioativos. Então, vai se fazer a caracterização, né, o teste, para ver se a solubilidade foi ou não modulada, a compatibilidade biológica, para ver se é citotóxico, se é ecotóxico, se é genotóxico, a degradabilidade, se aquele material se degrada, como aquele material se degrada, em quanto tempo se degrada, avaliar a farmacocinética e a farmacodinâmica, que é como aquele material, né, é absorvido, metabolizado, distribuído no corpo, eliminado, quais são as doses, quais são as taxas necessárias. Avaliar também, né, dentro das caracterizações ali importantes, né, das mais valiosas ali, atividade antimicrobiana, atividade antioxidante daquele material, atividade de barreira, se ele consegue, numa embalagem, por exemplo, né, tá ali impedindo a entrada de gases, de umidade. Então, tudo isso vai ser avaliado, né? E como? A gente tem aí aparatos mais simples, aparatos mais dentro da nossa vidraria cotidiana ali mesmo, mas também tem aparelhos muito requintados. Então, quando a gente está falando de tamanho médio de distribuição, a gente está falando do DLS, né? Espalhamento dinâmico de luz. Carga superficial é o medidor de potencial zeta. E a estabilidade a gente pode avaliar de várias formas, tanto acompanhando o potencial zeta ao longo do tempo, quanto fazendo avaliações de microscopia, de uma emulsão, quem sabe, morfologia, superfície. Tem microscopia eletrônica de varredura, microscopia eletrônica de transmissão, microscopia de força atômica, a própria microscopia ótica também pode ajudar avaliar, né, o sistema, o macro, o book ali, o total do sistema, avaliação de microestrutura. A gente vai tanto por técnicas mais convencionais, como difração de raio-x, né, e suas variações, até avaliações complexas, sofisticadas, mais inovadoras, como ressonância magnética nuclear, para avaliar, né, tanto no baixo campo ali, que a gente consegue ter informações sobre internalização ou não do seu ativo numa partícula, saber a mobilidade molecular do seu sistema, como ele vai entregar aquilo ali que está com ele, né? Se ele se ele tem maior ou menor mobilidade. Resistência térmica, a gente tem o TGA, a gente vai avaliar também assim, perfil, né? Comportamento térmico de forma geral com DSC. Ensaios de liberação tem variadas formas de se fazer, né? E aí a medida, a quantificação, a gente vai usar aparelhos como o VVIS, o HPLC também, solubilidade em água também vai por esse mesmo lado, compatibilidade biológica, né? Os testes em célula mesmo, em tecido, ensaios de degradabilidade, tem tanto ensaios de compostagem quanto ensaios mimetizando o corpo humano, em soro bovino, em soluções que mimetizam o pH sanguíneo, até também pensando na questão ecológica, ensaios mimetizando água do mar. E aí a gente vai avaliar as propriedades desse material, uma vez que inseridos naquele meio, quanto tempo eles vão demorar para mudar, né? Para começar a apresentar mudanças. E por aí vai. São assim, temos mesmo uma infinidade de técnicas que permitem essas caracterizações. Atividade antioxidante com DPPH, atividade de barreira tem um aparelho para permeação a gases, atividade antimicrobiana é muito comum, né? O disco de fusão, o método também, tanto de poços também. E chegamos finalmente, né, a um exemplo dessa aplicação, Elisandra. Você falou, trabalhou com isso, então vamos dar uma palhinha aí, né, do que a gente conseguiu, né, na prática. Então, quando eu fiz o Stabart, né, minha pesquisa de mestrado, esbarrei num problema grande, que era a dificuldade no diagnóstico e no tratamento da doença de Alzheimer,
que é uma doença que tem uma relevância muito grande, né? Tanto pela sua incidência, o aumento da sua incidência na nossa sociedade, quanto pela sua gravidade. É uma doença que não tem cura e o seu tratamento é bem complicado, bem caro. Então, ela causa neurodegeneração e essa neurodegeneração, ela precisa ser controlada. Não adianta só tratar de forma paliativa os sintomas, né? Mas tratar a causa disso. Então, aí que surgem os produtos naturais. Por quê? Diferente dos fármacos convencionais, os produtos naturais têm, em geral, já uma toxicidade, um potencial de toxicidade bem mais baixo. Além de, né, não precisarem de toda aquela regulamentação porque já são consumidos ali, né, como alimentos, por exemplo, na forma de alimentos, mas não só pela questão da regulamentação, mas pelo nível de segurança mesmo e da facilidade de administração daquilo. Mas é uma facilidade que vem ali muito entre aspas. Não é algo tão simples assim por conta do que eu já falei para vocês, do gargalo que passa a aplicação. Então, no caso específico do Alzheimer, a cúrcuma, né, o açafrão da terra, uma raiz ali, um tubérculo, né, que usado como um tempero funcional, não um alimento, um tempero funcional. E dela são extraídos os curcuminoides. O curcuminoide principal é a curcumina. E os outros curcuminoides, né, a alfa e a bisdimetoxicurcumina, ficam ali de forma associada, atuando de forma sinérgica com ela. Não precisam ser eliminados do sistema, né? Corroboram na sua atividade. E eles podem ser aproveitados para o auxílio ali no controle, né, tanto do tratamento, quanto prevenção, quanto diagnóstico do Alzheimer, que são marcadores fortes também, né, uma cor forte, é um amarelo ali vivo, mas vem as partículas poliméricas sendo necessárias. Por quê? Esses curcuminoides, apesar de terem um efeito, né, um potencial ali, um efeito esperado maravilhoso em termos de inibição da aglomeração da proteína beta-amiloide, que é o que causa a neurodegeneração, né, o que causa o dano cerebral, os curcuminoides, né, não só a curcumina, reduzem a fosforilação da proteína tau, que é um problema também paralelo que a gente tem no Alzheimer, reduz a neuroinflamação, que essa inflamação também contribui para o quadro se agravar, e diminui o estresse oxidativo, ali, né, que vem em paralelo com um quadro de neuroinflamação e fosforilação de proteínas. Então, esse dano neuronal, né, seria ali impedido, controlado, embarreirado pelos curcuminoides, porém, esses curcuminoides têm natureza hidrofóbica, alta propensão à degradação fotoquímica, eles quando expostos à luz, né, tem uma alteração muito expressiva, alta taxa de degradação em pH neutro e básico, e ainda uma rápida metabolização e baixa absorção intestinal. Então, como que isso vai ser contornado? Com nanotecnologia. E aí, o método que eu escolhi, né, foi um que eu nem citei, guardei para mostrar aqui agora, foi o da nanoprecipitação, para encapsular esse meu ativo, né, a curcumina, que está representada com a fórmula estrutural. Então, por que a nanoprecipitação é interessante? Quais vantagens que esse método apresenta? Não requer agitação extremamente rigorosa, as nanopartículas têm distribuição de tamanho estreita, de 50 a 300, e dentro da minha faixa de interesse para ultrapassar a barreira hematoencefálica, tem que ser bem pequenininho, né? Aí, né, nessa faixa aí próxima a 50, para nem todas as aplicações a gente precisa de uma dimensão assim, total nanométrica, né? Um sistema carreador ele pode ser apenas nanoestruturado, ter uma das suas dimensões entre 1 e 100 nanômetros e ser bastante efetivo. Mas nesse caso específico, para atravessar a barreira hematoencefálica, é crucial essa questão do tamanho. Então, a nanoprecipitação é um método rápido, barato, simples, de alta reprodutibilidade,
forma instantaneamente as suspensões de nanopartícula, que já são bastante estáveis, monodispersas, com alta capacidade de carregamento, já recobertas pelo polímero anfifílico. Vocês lembram que eu falei que a gente pode fazer a cápsula, né, ou a esfera recoberta? Então, nesse caso, ela já vem com recobrimento. O polímero anfifílico que eu escolhi foi o Pluronic, e ele ajuda a atravessar a barreira hematoencefálica também. E na nanoprecipitação ele já vem recoberto com esse polímero anfifílico. E a nanoprecipitação, ela permite, de forma muito eficiente, encapsular ativos bastante hidrofóbicos, como foi o caso desse óleo, né? Eu usei nem foi um óleo, um extrato bruto, que eu mesma produzi. Então, falando, né, dos benefícios gerais aí do encapsulamento de nutracêuticos, são para quê? Para aumentar a eficiência terapêutica, você consegue maior precisão e segurança, reduzir os possíveis efeitos colaterais, que no caso dos bioativos, né, eles já são bem reduzidos, mas muitas vezes tem, principalmente quando eu estou falando de substâncias concentradas, como óleos essenciais. Com o encapsulamento, você também consegue uma manutenção dos níveis plasmáticos do ativo, né, mantendo aquela liberação sustentada ou prolongada ali. Você consegue, assim, tratar condições crônicas, porque se você tem menor número de administrações, uma coisa menos invasiva, o conforto do paciente é muito maior. E, assim, a adesão também é muito maior. É usado no tratamento de doenças como tuberculose também, né, que tem questão do tempo ali, do tratamento inicial do antibiótico. E você tem ali um potencial para redução de custos de saúde. Por que eu destaco aí em vermelho esse potencial? Porque hoje, a gente falando de nanotecnologia, a gente ainda está falando de técnicas caras, complicadas. Mas quando a gente pensa que com a nanotecnologia a gente consegue, com quantidades muito pequenas, aumentar bastante a efetividade daquele ativo, a gente consegue reduzir bastante a dose, né? A gente consegue reduzir muito a quantidade. Então, acaba que contrabalança. Se se não, né? À medida que ao longo do tempo essas técnicas forem aprimoradas e entrando no mercado de forma mais corriqueira, vai baratear o método, e a questão de diminuir a quantidade da droga, né, do ativo, do fármaco, do nutracêutico, do alimento funcional, enfim, vai conseguir reduzir bastante esse custo, porque a gente vai precisar de muito pouquinho para ter muita vantagem. Como é que acontece, né, essa nanoprecipitação? Como é que a gente faz lá no laboratório? Então, aí no caso dos curcuminoides, como é que eu fiz? Basicamente, tinha uma fase aquosa, uma fase orgânica composta pelo polímero, que foi a policaprolactona, solvente orgânico acetona, os curcuminoides, né, o extrato de curcuminoides ali. A fase aquosa consistia em água com o polímero anfifílico, o Pluronic F68, ali já dissolvido. Então, esse sistema foi para agitação magnética constante, por um período de algumas horas, e assim ocorreu o deslocamento do solvente orgânico, né? Aquele fenômeno termodinâmico do escape do solvente. E uma vez colocado aquilo ali para evaporar, né? O solvente orgânico ele sai do sistema e aí se formam as nanopartículas. E aí as nanopartículas que se formaram como, né? Qual é o fenômeno termodinâmico ali ocorrendo? É a precipitação do polímero justamente nessa interface óleo em água. A nanoprecipitação ela vem de um polímero já pré-formado, de um polímero já existente. Não existe síntese de polímero ali. É um polímero pré-formado que ele só é colocado no solvente dele e forma-se assim, né? Aquela cápsula para englobar. Obtive meus sistemas. Aí, nos tubos Falcon, é possível ver as diferentes concentrações de curcuminoides que eu usei, né? Fiz vários sistemas com 5, 10, 15, 20% de curcuminoides, a relação em massa aí do ativo com o polímero. E, claro, tive o controle, as partículas brancas para estar sempre comparando.
e fiz a avaliação das mais diversas, como eu citei lá anteriormente para vocês. Análise de cor, análise da microscopia, aí onde eu pude perceber a morfologia esférica, né, uniforme, a avaliação da mobilidade, do domínio do tempo, para saber com que fase do meu sistema estava interagindo mais, o meu óleo, se, para saber se ele estava mais externo ou mais externo. A análise termogravimétrica, para observar e conseguir observar que ele agiu plastificando ali o meu meio, né, funcionando, afastando ali as cadeias, né, e reduzindo a estabilidade térmica do meu sistema. Outras análises também, análise de infravermelho, para saber da composição, né, dos grupos químicos ali, se foram afetados, se foram alterados, tanto lá na etapa da extração, para saber se eu extraí de fato o que eu queria. Eu tive o auxílio da ressonância também, né, do RMN de alto campo, para verificar isso, identificar a minha substância de interesse, que eu quantifiquei também através do HPLC, mas também depois do sistema nano ali pronto, o FTIR me ajudou a entender se houve alteração química, se houve uma alteração química perceptível por conta de alguma etapa, por conta de alguma fase ali, por algum dos meus processos, né? A análise de UV-Vis me permitiu também acompanhar os estudos de liberação. A análise do potencial zeta ao longo do tempo eu fiz para saber da estabilidade. Eu consegui obter um sistema bastante estável por até 6 meses de armazenamento. Em 3 meses, o tamanho permaneceu quase inalterado. E, assim, né, obtive um sistema eficaz, promissor, com bastante potencial. E na literatura vocês encontram dos mais diversos exemplos, como esses de aplicação da nanotecnologia para auxiliar, né, na entrega desses bioativos. Então, quais são as minhas considerações finais aí para vocês? Posso dizer que essa área da pesquisa bionanotecnológica tem uma grande relevância, um alto potencial, né, para ajudar aí a área da medicina humana, veterinária, nutrição, parte de terapia genética, o meio ambiente também, a produção de embalagens mais sustentáveis, corantes, energias mais limpas, permitir o desenvolvimento de materiais para aplicação em sistemas de recuperação sanitária também, segurança alimentar, tem um ponto-chave, né, das embalagens, mas também a inserção nos próprios alimentos, né? A indústria alimentícia trabalha também com nanotecnologia, com nanocapsulamento para modular aromas e sabores, isso é interessante demais. A nanotecnologia vem cooperar de uma forma geral, né, para a saúde e bem-estar da população, né, e para uma melhoria do meio ambiente também, né, do planeta como um todo. Então, esses sistemas aí eu destaco, né, enquanto falando de doenças, de problemas de saúde, não só de tratamento, mas como também na prevenção, no monitoramento, no diagnóstico, a manutenção, né, principalmente quando a gente fala de alimentos, de vida saudável, a gente está falando ali de uma manutenção desse bem-estar. E assim, né, como eu mencionei lá da nossa perspectiva, do nosso desejo, da nossa o que a gente espera, né, para 2030, 40, 50, é que a gente tenha cada vez mais terapias aí, sistemas nanoestruturados de uma forma geral, que sejam cada vez mais eficazes, seguros e personalizados. Então, agradeço aí a 15ª Semana de Nanotecnologia pela oportunidade de participar e compartilhar com vocês um pouquinho aí da minha experiência e do pouquinho do conhecimento que eu tenho desse assunto, que é um mundo que tem muito mais para conhecer.
Espero que tenha ficado aí o gostinho, despertado o interesse de vocês. Agradecer a FAPERJ, minha agência de fomento da pesquisa de pós-doutorado nota 10, a UFRJ pelo apoio restrito, né, institucional, o suporte, as instalações aqui, o laboratório, e com destaque para os laboratórios multiusuários, que me permitiram as análises dentro do IMA e fora, os parceiros também do Centro de Ciências de Saúde, do CBPF, que estão sempre aliados ali fazendo as pesquisas com a gente, né? Mas principalmente do laboratório onde eu trabalho, o grupo, né, onde eu trabalho, que é o Laboratório de Nanocompostos Poliméricos e Alimentos, coordenado, né, dirigido pela professora Maria Inês Bruno Tavares. Então, meu muito obrigado em especial, pessoal de lá. É isso, fica aí o meu contato para, caso vocês precisem, desejem trocar figurinhas sobre esse assunto, dúvidas, sugestões e possíveis parcerias. Até a próxima!